Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou Andréa Barbosa, designer de joias, candomblessista, mulher negra de pele clara, cabelos trançados, estou usando uma roupa de cor branca. Sou irmã de Carlos José, filha filha de José Barbosa e neta de Agripina Barbosa. Estamos aqui para apresentar para todos vocês hoje o legado cultural de José Barbosa. Tivemos a grata honra de sermos agraciados com a história de nosso pai e seguimos apresentando esse documentário para todos vocês com muita gratidão a todos. Nosso pai nasceu em 1936, filho de Agripino Barbosa e Ermelinda Barbosa. Meu pai foi Orives dentro de Salvador e tem peças aqui e fora do mundo inteiro com a sua arte da orivesaria. E foi um dos pioneiros em transformar joias para orixás, ou melhor dizendo, joias do nosso legado ancestral, confeccionadas em prata e ouro. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou homem negro de pele clara, visto camisa azul e clara, tenho os cabelos grisalhos, sou Carlos José da Silva, sou filho do Zé de Souza Barbosa da Silva. Aprendi a profissão com ele, como trabalho até hoje na arte. Como dentre muitos, ele ensinou a profissão a muitos, aqui em Salvador e em outros estados. Estamos aqui para apresentar o documentário do legado cultural de José Barbosa. O projeto tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão, PABB, via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal. Agora vamos assistir o documentário O Legado Cultural de José Barbosa. Gratidão e a todos e todas. A orivesaria é a arte de trabalhar e transformar metais preciosos, como a prata, o ouro e também as gemas, pedras, em joias e ornamentos, podendo ser considerada uma das profissões mais antigas do mundo. O ourives pode ser considerado um artista, quando atua como um artesão, manipulando o ouro, a prata, criando joias delicadas e com um valor não apenas monetário, mas também artístico, um objeto de arte. Hoje em dia, há poucos especialistas na arte da orivesaria, já que a maioria das joias são produzidas em escala industrial, em máquinas, sem o trabalho e atenção desses artistas. Meu pai era o caçula, né? Filho único, homem. Já nasceu com 6 irmãs, né? E aí a responsabilidade, evidentemente, que a partir daí já dizia, ele realmente teria que ser o gestor, né? O que ia carregar esse legado de meu avô, porque ele teve 6 irmãs, né? Zélia, Zuleide, Zenaide, Zorilde, Vandete e Wanda. Foi quem mais ensinou a arte aqui na Bahia, foi ele. Era conhecido, o Orives mais velho da Bahia, Agripino Barbosa da Silva. Muito trabalhador, muito dedicado e viveu muitos anos. Se não fosse um acidente que levou a vida dele, eu acho que ele ainda estaria vivo.
Meu pai mesmo, quando morreu, fizeram homenagem a ele, saiu no jornal a morte dele. Foi um dos maiores ourives daqui da Bahia, que mais ensinou a arte. Um bom pai, um bom chefe de família, um bom tudo. A família de meu pai foi grande. O mais novo, o caçula, foi José, que se dedicou muito à arte, seguiu o pai. Ele quase não teve infância. Naquele tempo, os pais eram muito severos, muito carrascos. Meu pai botou ele logo na oficina para ajudar, lixar ferramenta, polir, fazer isso e aquilo. Ele quase nem estudou, mas muito caprichoso, obediente. Nesse ínter, ele foi crescendo, ficando rapazinho, aprendeu, e daí ele foi peraltice de menino, ele e o primo. Um botava o pano naquele motor, era elétrico, né? Era muito potente. Aí os dois brincando, tinham que limpar o motor, fundir ouro, tudo. Nisso ele bota o pano e o outro puxava. Um botava, o outro puxava. Nesse ínterim, o dedo foi no meio, coitado. Perdeu o dedo. A sorte dele, que não foi a mão, porque meu cunhado estava junto e desligou logo o motor. Senão, ia ser uma tragédia. Mas, graças a Deus, só perdeu um dedo. Mesmo sem o dedo, ele foi um grande mestre, um grande ourives. Muita gente também aprendeu com ele, não foi? Ele amava a profissão. O que eu tenho que falar sobre meu pai é a educação, aquela educação antiga, né? Existia, claro, o amor de pai, né? Mas sempre os ensinamentos, né? Dentro de casa, como é que era na escola, né? O fato de ser o filho homem da casa, sempre o pai ser mais rígido, cobra um pouco mais. Mas sempre existiu também o amor. E as recordações são muito boas, muito boas. Sempre eu lembro, sempre vem na memória as coisas boas, os ensinamentos bons, né? E que a gente leva para o resto da vida, né? Ele já foi para São Paulo sabendo trabalhar. Ele aprendeu a profissão aqui, na Bahia, com o pai dele. E daqui ele, ó, São Paulo, foi e conseguiu. Lá ele trabalhou 20 anos, montou a oficina, empreendeu o negócio. Depois o negócio não deu certo, aí ele teve que retornar. E nesse retorno, nessa chegada, né, a Salvador de novo, e monta a oficina com meu avô, na Rua Barbosa. Era um lugar era um lugar mais humilde, mas que se concentrava os antiquários, e eram próximos às joalherias, aos clientes, porque naquela época o polo do comércio se concentrava aí. Praça da Sé, Praça Municipal, era um lugar que era muito bem frequentado. Então ele montou a oficina com meu avô, chama meu avô para esse crescimento de novo, essa união, esse fortalecimento. E daí eles começam a seguir e, graças a Deus, daí o nome dele, através de meu avô, que era um grande ourives, começa a ser fortalecido. E as pessoas começam a procurar pelo seu trabalho, pela sua mão de obra. E começam a chegar também, nesse momento, os lojistas. Eu conheci o Barbosa. Eu fui apresentado ao Barbosa através de um rapaz chamado Vilefol Leão, que mais tarde se tornou meu sócio. E nós começamos a fazer joia com ele. Nosso movimento, nós tínhamos uma pequena loja no Mercado Modelo. Nosso movimento foi aumentando e o Barbosa tinha uma ourivesaria na Rua Rio Barbosa. O movimento dele no mercado interno caiu e nosso movimento, como nós trabalhávamos com turista, aumentou muito. E nós combinamos com o Barbosa para que ele se mudasse para uma ourivesaria, montasse uma ourivesaria na Rua da Preguiça, onde nós passamos vários anos trabalhando juntos. O movimento dele cresceu também e, após alguns anos, ele se mudou para o Carmo. Um grande pai de família, um amigo fiel, né? Uma pessoa que você sempre podia contar.
Eu me lembro que durante toda a trajetória que nós trabalhamos juntos, tanto quando eu tinha loja no Mercado Modelo, quando tinha Simão Joalheiro, né? Nós trabalhávamos muito com o público de turismo. E às vezes aparecia uma venda de uma pedra para fazer um anel, um colar, um brinco, para o outro dia, porque o turista ia viajar no outro dia de manhã cedo. Nós passávamos noites inteiras juntos, ele trabalhando e a gente conversando, eu chamando ele para conversa também, para ele não cansar muito. Aí nós íamos comprar pizza, Coca-Cola, voltávamos, ele continuava trabalhando, e de manhã, 5, 6 horas da manhã, pimba, a joia estava lá pronta, linda, para ser entregue ao comprador dela. Então, é uma coisa assim bacana, e ele não perdia o humor, não perdia. Vocês viveram momentos áureos da joalheria, né? Ah, com certeza. Isso é tão bom, tão importante. No início da década de 80, com o crescimento e fortalecimento do setor e da sua loja-oficina, clientes do Brasil e de todo o mundo buscavam suas pedras e seus serviços. Meu interesse na ourivesaria acredito que já nasceu nos genes, né? Mas meu pai, ele era muito próximo de mim. Dizem, né? Que era a filha preferida. E eu, para onde ele ia, eu tinha certeza. Quando eu podia ir, estava junto com ele. E nesse momento, ele me levava para a oficina, né? Eu já me lembro assim, 7 anos, 8 anos, eu com ele no ofício, né? Eu sentava, ficava olhando ele trabalhar, sem aquele dedinho, né? Indicador, né? Porque foi um dos momentos que ele podia ter desistido e ele não desistiu, porque faltava um dedo. E aí eu observava aquele cuidado, o desenhar da peça no metal, porque ele desenhava, não era no papel, ele desenhava no metal diretamente, para depois ele começar a serrar, uma serrada perfeita, com tanta delicadeza, tanta calma. E era aquilo o 3D, né? O 3D que ele já tinha perspectiva dentro da cabeça dele. Além de ser um artista com uma percepção espacial, uma percepção 3D fantástica, porque você sabe melhor do que eu, para se fazer uma joia, você precisa ter essa imagem tridimensional, né? Para ver como é que um desenho ele vai ficar após realizado. Eu conheci a arte de Barbosa através de uma irmã de santo minha, Andresa Tiançã, que ela tinha, eu queria muito fazer, eu comprei uma pedrinha no Mercado Modelo, e eu queria muito fazer uma joia dessa pedrinha, queria sair da Bahia já com essa peça pronta. E aí ela tinha um amigo que ela disse assim, olha, eu conheço um senhor lá no Pelourinho, que ele faz joias bem. Então vamos lá. Eu estava na minha primeira ida a Salvador. Foi em 2002 isso. E aí, seu Barbosa fez para mim um brinco de uma esmeralda de baixo quilate que eu tinha comprado. E aí ele e você me disseram que a esmeralda não era uma Brastemp. Mas eu falei, não, mas eu quero assim mesmo. Aí ele fez um brinco de ouro e formatou a pedra, né, em ouro. E eu gostei tanto que depois eu voltei, peguei o contato, e aí eu voltei para procurar vocês para fazer outras peças. Então, essas joias foram joias, não foi uma joia que eu cheguei na loja e comprei, porque são joias que falam do meu espiritual, né? São joias que têm todos os símbolos dos orixás, só não tem Ogum porque o Ogum veio para cá, né? Veio para esse bracelete de ouro branco, que tem as cabaças, cravada de brilhante, e que não tem ninguém que olhe essa peça que não se apaixone por ela, porque é uma peça única, cabaça de duas mãos. Uma com ouro, em ouro branco lapidado, né? Não sei se falei certo, e a outra em brilhante. Então, é uma peça
uma peça muito especial, que eu quase não uso, lógico, né? É uma peça muito especial. Assim como essa pulseirinha também, gente. Olha que lindo, olha, tudo em ouro, ó. Tudo em ouro. Todas Iemanjá, a lua, o sonho, olha que lindo. Olha a folhinha, olha o passarinho de ossanho, gente. Olha que coisa linda, o assentamentozinho. Olha que delicadeza. Tudo isso o seu Barbosa fez. Olha o ofá de Oxóssi. Tudo para caber dentro dessa pulseira e não ficar umas peças indelicadas. Então, o seu Barbosa realmente foi um artista, né? Tenho certeza, principalmente depois de todo esse esforço que você está fazendo para manter esse legado do seu pai vivo, eu acho que não vai dar outra coisa a não ser crescer, crescer e crescer. Eu acho que não tem outro caminho, porque vocês, a gente está aí com um monte de peça para fazer, né? Então, aquela época chamaram época de ouro. Haja vista o grande número de joalherias e clientes interessados nos serviços dos ourives. A oficina já contava com mais de 15 homens funcionários que, ao mesmo tempo, eram aprendizes da ourivesaria. Eram verdadeiras obras de arte, né? As peças de seu Barbosa a gente distinguia de longe porque eram verdadeiras obras de arte. Mas o que ele tinha de muito interessante, que inclusive ontem à noite eu conversando com Graça Calazans sobre o seu Barbosa, a gente falando a respeito dele, que ela também tem um grande apreço por ele, ela lembrando de quando a gente tinha as temporadas de navio, que seu Barbosa era o único que conseguia fazer os ajustes nos anéis em tempo hábil, sem quebrar as pedras, sem danificar, e a gente, qualquer emergência que fosse, que a gente visse que só com Barbosa tinha que correr para Barbosa, porque a gente tinha um dia, digamos, né, ou algumas horas, e seu Barbosa sempre conseguia o impossível. E um coração enorme também, né? Seu Barbosa sempre calmo, tranquilo, nunca vi seu Barbosa estressado, tinha o tempo dele para fazer as peças, conseguia fazer tudo da forma como a gente desenhasse, podia ser a peça mais difícil que fosse, ele faria, com todos os detalhes. Uma escola, Barbosa é uma escola, né? Hoje em dia a gente pode lembrar de Barbosa como uma escola de ourivesaria. Mas pegamos o auge, né? Eu peguei o auge. Teve um momento áureo, né? Eu trabalhei o auge da joalheria aqui com seu pai, com Carlinhos novinho, menino, né? Eu conheci seu Barbosa seguramente há uns 48 anos atrás, né? E na oportunidade que eu conheci, nós tínhamos inaugurado uma loja no Carmo, na Rua do Carmo, né, no Santo Antônio, e ele prestava muito serviço para várias joalherias e serviço de ourivesaria e nos prestou, que ele ficava na casa, se não me engano, número 50. Então era bem perto, então a gente tinha uma parceria muito forte. Além do mais, seu Barbosa, ele tem assim uma história na ourivesaria da Bahia, né? Porque ele formou muitos profissionais. E era uma pessoa muito solidária, muito humilde. Ele raramente, pelo menos conosco, era uma pessoa que raramente dizia um não para a gente. Estava sempre disposto. E tinha uma história na família, né? Não só ele, mas como outras pessoas da família que vinham do ramo da ourivesaria, que isso deixou um legado muito importante para os baianos. Eu fiz uma crítica, a gente falando sobre, lembrou de como ele cravava as meia-alianças, né? E a gente falava cravação de Barbosa. Chega a titularizar, assim. Sempre estava predisposto a fazer. Quantas vezes viramos noites para poder entregar um trabalho grande. Eu tenho muitas boas recordações e sou muito grata a ele, porque inclusive a gente já está começando a ter carência desse tipo de profissional aqui.
como a lapidação, né, que a gente tem. Nós formamos alguns, os bons foram todos embora, né? Então, assim, já estão fora, alguns fora do país. No Carmo, Barbosa já trabalhava com mais ou menos uns 10 lojistas. Villefort Simon, Laje Bonfim, das Dores, Dona das Dores, e tinha mais lojistas também. Ele conseguiu abranger quase todos aqueles lojistas da época, que tinham muitas lojas ali, na época. Ele chegou a trabalhar com todos ali. Eu, com 13 anos, iniciei a parte realmente de aprendizado, aqui em Salvador, já na Rua Barbosa, com Barbosa Orives. Só que teve uma parte, quando a gente foi para o Carmo, dali, aí ele me mandou para São Paulo, eu fazer uma especialização em cravação, com um conhecido dele, que ele trabalhou 20 anos em São Paulo, fez muitas amizades lá. Eu aprendi a profissão durante o dia e estudava à noite. E consegui aprender a cravação, aprender desenhos, trabalhos de buril, como é que faz, como é que não faz. E retornei depois para Salvador, depois de um ano, para poder desempenhar o trabalho aqui. E depois na confecção da joia, que aí já fui aprender com ele aqui, em tempo integral aqui em Salvador, e aí dei seguimento. Estou até hoje, dentro da profissão. Estamos dando continuidade ao legado que ele deixou. Eu e minha irmã, Andréa Barbosa, estamos aqui dando continuidade a tudo que ele nos ensinou. E aí, mais adiante, meu pai monta uma loja, oficina, né? Dessa vez realmente uma loja, oficina, e me disse que quem estaria à frente era eu, junto com ele e meu irmão, que funcionava, né? Começou a funcionar na ladeira do Carmo, número 24. Foi a nossa primeira loja, ou melhor dizendo, a nossa primeira loja oficina, né? Bahia, Gemas e Joias. Começo a desenhar, a procurar saber como é que se fazia uma liga de metal, a estar sentado do lado dele na banca, ele montando, ele tirando a peça, ele cravando, e ele me explicava. Meu pai era muito didático, ele era um mestre de nascença. Foi na década de 70, quando eu cheguei aqui, meu pai apresentou Barbosa, né? Eu estava precisando para trabalhar. E no primeiro dia, ele fica aqui, fim de semana eu vou lhe pagar um salário. Aí, quando ele viu que eu dava para o negócio, ele fica aqui comigo. Primeiro dia. No segundo dia, deixando no dedo, porque não existia essas máquinas de furar, né? E, graças a Deus, né? Até hoje estou aqui. Agradeço a ele. E o dom meu, né? O dom de ser Orives. Ele disse, você dá para Orives. Aí eu tive interesse e continuei até hoje. 42 anos já. É uma coisa incrível. Começou em 2002, me lembro como hoje. Corta! Meu interesse pela orivesaria começou em 2002. Através de uma grande amiga minha, foi quem me apresentou a família Barbosa. E quando eu conheci essa família, eu fiquei encantado, porque quando eu olhei para o canto da oficina, aquele senhor de idade lá, né, com a carequinha dele, eu disse, eu vou me interessar por aqui. E fiquei 24 horas ao lado dele. O mais importante nessa profissão que eu vi é que ele pegava a solda, quando ele ia soldar uma corrente ou uma joia. Eu não via a solda, mas ele pegava a solda e conseguia soldar, depois me mostrava. Aí eu dizia, mas eu não vi o senhor pegar a solda. Era a delicadeza que ele tinha quando ele pegava aquela solda, aquele palhão de solda que você não enxergava. Só ele conseguia enxergar que ele estava pegando aquela solda para soldar essa peça. Então, dali para cá, eu disse, eu não saio mais ao lado dele. Uma pessoa educada, carinhosa, dedicada a ensinar para que aquele cidadão seja alguém lá na frente.
né? Então, isso eu só tenho que agradecer a Deus em ter conhecido esse grande mestre chamado Barbosa. Todos os alunos que Barbosa teve são gratos até hoje a ele. Tanto que um professor, que é um mestre, professor da arte da ourivesaria, que é uma arte complexa, com muitos detalhes, com muitas confecções, com muitas formas e técnicas, ele conseguia passar isso. Por isso que todos conseguiram aprender. Os mais fáceis dos mais difíceis. Professor nato. Se ele assumisse um aluno, ele só entregava o aluno pronto como ourives, né? Confeccionando qualquer peça, porque ele não desistia. E tem vários ourives aí, posso citar o nome de vários aí, que aprendeu com ele, que desenvolveu técnicas de trabalho com ele, porque ele, além de ser o professor, ele ainda era professor dos ourives. Por isso que eu digo que mestre dos mestres. Então, tem vários ourives, eu posso citar Rosalvo, que tem uma oficina na Avenida 7, o Wellington, tem vários, Dida, Guri, também trabalhando na Avenida 7, tem vários ourives. E praticamente todos os ourives que passaram na ourivesaria foram criados por ele. Ele tinha essa grande capacidade de ensinar os outros. Ali eu começo a trabalhar de fato com meu pai, né, profissionalmente falando, e ali é onde eu ganho assim uma experiência no tratar, no conviver profissionalmente, nas orientações, em tudo que ele permeava de conhecimento dentro da profissão, ele começa a dividir comigo. Até a forma de atender o cliente. Meu pai só tinha até a 4ª série primária, ou seja, ele foi muito pouco alfabetizado pelo histórico de vida dele. Mas ele era um homem extremamente gentil, educado, carinhoso com as pessoas. Era um vendedor nato. Se ele sentasse para atender um cliente, o cliente não levantava sem comprar, sem ter vontade de confeccionar uma joia com ele. Bom, eu estar dentro de uma profissão que basicamente sempre foi uma profissão masculina, e eu começo isso há 30 anos atrás e trago isso para os dias de hoje, porque a gente sabe perfeitamente que ainda continua sendo predominância masculina. Não foi fácil, evidentemente, mas eu tinha uma bagagem que me dava esse suporte. Então, o que eu digo? Que esse fortalecimento todo veio de meu pai e, ao mesmo tempo, do que eu acreditava dentro do profissionalismo que eu abracei. Porque você, quando tem conhecimento do que você faz, ninguém vai dizer que você está fazendo por aleatório. Ainda mais eu trazendo um legado de um homem que respeitava tanta mulher. E como meu pai era à frente do tempo dele, né, eu não podia ser diferente. Na época, falar de ancestralidade, falar de orixás, era algo que não... era muito velado, né? E isso me incomodava. Então eu começo a estudar sobre orixás, né? Eu ainda não era uma pessoa de candomblé, hoje sou. Meu pai era um Ogã suspenso, de Ogum, por sinal, senhor dos metais, né? Aquele que manuseia o metal. E eu comecei a estudar muito, até mesmo sem ele saber, né? E eu chamo meu pai para a gente fazer um projeto em 2003 chamado Ferramentas e Adereços dos Orixás. E aí ele me pergunta, como isso? Eu disse, sim. Foi numa época em que o ouro estava muito caro, o turismo tinha caído. E eu disse, a gente tem que começar a trabalhar com prata, porque a prata vai ser o ouro em um momento.
E aí a gente começa a fazer ferramentas de orixás em tamanho grande. Nada pequenininho e delicadinho e tal. Algo que pudesse ser visto. E também começo a associar as pedras, porque se orixá é natureza, se orixá é riqueza, o que é mais rico do que as gemas, né? O que é natural, o que sai da terra. E fiz um laboratório muito extenso sobre cores, sobre pedras, a destinar para cada orixá. Eu não fiz nada aleatório, então isso foi embasado com pesquisas minhas e montamos esse projeto em 2003, Ferramentas e Adereços dos Orixás. Dentro de Salvador, na época, só existiam meu pai e a Gaisté, que a Gaisté foi a pioneira nas ferramentas de orixás, nos pingentes, nas joias voltadas para a cultura do axé, né? E durante muito tempo a gente fez sucesso e continua fazendo sucesso, é evidente, mas na época foi assim um boom, porque ninguém fazia daquela forma, né? Ninguém fazia grande. Você está usando o quê? Uma espada de Ansan, uma bebé, o espelho de Oxum, de Iemanjá, nesse tamanho? Sim, claro. É minha fé. Ou mesmo que eu não seja uma iniciada, mas uma pessoa que gosta da cultura, da religiosidade. Então, por que não mostrar? E, na sequência disso, continuamos até hoje. Meu pai tem tudo que você vai ver, você conhece de ferramentas e adereços de orixás, e que eu faço e que continuo fazendo, foi deixado por ele. Assim, as referências, o traçado. E, na sequência disso tudo, surgiu Joias ao Sagrado, que foi uma vontade dele, muito antes dele morrer, que era que esse projeto fosse realmente reconhecido de alguma forma, né? Porque meu pai tinha vontade de ensinar ainda e continuar ensinando. Ele não queria nunca ter parado de ensinar. E é nesse momento, na criação das ferramentas de orixás, que a gente atrai novos clientes e dessa vez clientes lojistas de shopping, né? A gente começa a trabalhar com ferramentas de orixás para a Ouro Fino, para Pontual, para Carlos Rodeiro, que por sinal nos deixou agora no ano de 2021, com quem eu nutria não só um profissional, mas também existia um carinho e respeito muito grande pelo profissional que ele era e pelo a profissional que sou hoje e que ele respeitava muito. Os ferramentas e adereços de orixás, ou seja, joias de orixás, me fez ligar a muitos, né? Nos fez uma gama de clientes, não só lojistas, mas também como clientes particulares. As pessoas começaram a entender que o sagrado precisava ser reverenciado, principalmente aonde estamos, né? Foi sempre e continuará sendo sempre algo que meu pai deixou e que a gente vai continuar fazendo com excelência. O legado de Barbosa, José de Souza Barbosa da Silva, o Barbosinha, mais conhecido, eu tive essa ideia de fazer esse documentário pelo amor que ele sempre teve à profissão. Nós somos também movidos pelo amor. Então, o amor que nos move. Então, eu estou aqui fazendo isso pelo amor que ele tinha à profissão. E lembrar o profissional exemplar que ele sempre foi. Então eu lhe digo, o legado de Barbosa, ele não se restringe à vida dele. O legado de Barbosa vai além, porque muitas outras pessoas estão passando e transmitindo esse conhecimento que ele tinha. Eu acho que tem coisas que têm que ser eternizadas, né? Pela forma como ele lidava com as pessoas, né? Tinha paciência de passar tudo isso.
Eu vim de Lençóis só para dar essa entrevista, hein, gente? 420 quilômetros. Não faço questão de estar presente para contribuir com o legado que foi, né? Porque ele era uma pessoa muito merecedora. O mundo, né? Salvador em si, o Estado, precisa saber quem era Barbosa. Que era chamado em todas as oficinas de Barbosinha. Barbosinha, Barbosinha. Muita gente não sabe ainda quem é Barbosa. E a partir do momento que venha esse documentário, muitas pessoas vão saber quem era esse verdadeiro Uribe, esse verdadeiro mestre chamado Barbosa. Obrigado.